Pessoal, hábito. Hábito forma a nossa vida. A nossa vida é formada por hábito. Eu falo bastante sobre rotina. Hábito. O que é hábito? Hábito é aquilo que tu faz no automático. Faz no automático é hábito. Coloca o relógio sempre do mesmo lado, anda sempre pelo mesmo lado da rua, vai trabalhar sempre pelo mesmo caminho, acorda sempre no mesmo horário, come sempre a mesma coisa, veste sempre a mesma roupa. Você tem hábito. Você pode não perceber, mas você tem vários hábitos. Esses hábitos formam a nossa vida. O problema é que muitas vezes esses nossos hábitos serão o nosso maior empecilho para educar em casa. Por quê? A gente não percebe que a gente tem que cuidar dos nossos hábitos. Nós precisamos olhar para os hábitos e falar, não está certo, eu preciso melhorar. Olha, eu preciso de vez em quando fazer alguma coisa diferente para que eu consiga estruturar a educação domiciliar na minha casa. O meu incentivo nesse vídeo, preste atenção nos seus hábitos, porque senão ele vai conduzir você sem você perceber. É automático. Nosso cérebro, ele anda no automático. Muitas coisas acontecem no automático. E para não acontecer, a gente tem que parar, refletir e pensar. Nós temos vários artigos sobre lógica no nosso blog. Entra no blog e comece a estudar um pouco sobre lógica, entender um pouco melhor isso, porque vai ajudar você a ver muitas vezes um hábito que é ilógico sendo feito de uma forma habitual. Pense sobre isso. Hábito forma a nossa vida. Se nós não cuidarmos dos hábitos, nós teremos problemas. E mudar o nosso hábito é algo razoavelmente difícil. Para que a gente consiga mudar o hábito, primeiro precisamos ter consciência, esse hábito não está certo. A segunda coisa que a gente precisa fazer é entender que quando eu decido mudar, vai doer, vai ser difícil. Mude um hábito de cada vez. Comece fazendo aquela dica que eu dei, comece a quebrar aquele hábito e mudar. Olha, estou usando muito o relógio do lado esquerdo, eu vou usar uma semana do lado direito, só para que aquilo me faça pensar. Olha, eu tenho ido muito por esse caminho X trabalhar, eu vou mudar. Eu vou pelo Y agora durante uma semana só para mudar. E aí você às vezes pode perceber que andar pelo caminho Y é melhor do que andar pelo caminho X. E aí você vai monitorando. Você tem que monitorar o seu hábito e ver o que vai ser melhor, o que vai dar mais resultado, onde você vai ser mais produtivo. Você vai perceber que quanto mais organizado você for, e aí eu sempre bato na mesma tecla, não é ser robozinho, e isso é outra coisa, mas quanto mais organizado você for, menos problema você vai ter. Quero dar um exemplo meu. Eu tenho bastante problema com organização. Eu tenho feito tanta coisa nos últimos meses, que muitas vezes passa. A pessoa me manda o WhatsApp, passa, porque eu não vejo. Às vezes estou na rua, eu leio e não respondo. A pessoa me manda e-mail, muitas vezes eu leio e não respondo, porque eu não fiz na hora. Então o que eu tenho percebido? Eu preciso me organizar e mudar meu hábito. O que eu preciso fazer nesse caso? Eu, entendendo que eu tenho feito muita coisa, eu tenho entendendo que assim, a pessoa me mandou um WhatsApp, ou eu não abro e não leio, ou se eu abrir, eu tenho que responder na hora. A pessoa me mandou um e-mail, ou eu não abro, ou eu abro, leio e respondo na hora. Por quê? Senão eu vou ler e não vou responder. Quem sabe já aconteceu com vocês, me mandaram um WhatsApp lá um mês depois, o Emerson não respondeu. Por quê? Passou. Eu tenho mudado o meu hábito. Uma coisa que eu tenho pensado seriamente fazer é ver o WhatsApp 2 vezes por dia, de manhã e à noite. De manhã eu vou abrir, vou ler, ok, respondi. Não consegui responder de manhã, vou responder só à noite. Acabou. Quero mudar meu hábito para quê? Para que eu consiga ser mais produtivo e eu consiga efetivamente responder às pessoas. É muita mensagem, é muita coisa sendo feita. Eu tenho muitas coisas além da Educalor que são feitas e eu percebo que a minha organização está pior do que já era. Apesar de eu perceber que muitas coisas eu já melhorei durante os anos, porque a Vanessa é muito organizada, eu percebo que muita coisa eu preciso melhorar. E são hábitos errados. São coisas que eu acostumei fazer errado e muitas vezes até consigo fazer, mas agora com a quantidade de atividade que tem sido feito, eu me perco. Então eu preciso parar e refletir. Meus hábitos estão errados. Eu já percebi isso, até porque muitas vezes eu não respondo uma pessoa, mas eu ainda não consegui criar uma equação que funcione. Você consegue entender? Na sua vida é muito semelhante. Você precisa prestar atenção. Às vezes pode ser uma rede social que está te atrapalhando, às vezes pode ser a televisão que está te atrapalhando, às vezes pode ser a falta de horário para almoçar que está te atrapalhando. Um dia almoça um horário, outro dia almoça outro horário. Pode ser às vezes a quantidade de visita que chega na tua casa, pode ser a falta de rotina com as crianças, porque você não tem hábitos saudáveis. Minha sugestão, pense, avalie, olhe de um ponto de vista onde você consiga perceber o seu hábito. E aí, comece a estudar mudanças. Você vai perceber que o seu hábito mudando, a sua vida vai mudar. E normalmente vai melhorar em muito.